Fala pessoal, antes dos mundos abertos e dos gráficos ultra realistas, existiu uma fase dos pets virtuais, os famosos Tamagotchi. Este foi o começo de Digimon. Eu sou o Geeks e este é o canal Geeks Memory, e hoje vamos viajar por esse universo dos seres digitais e descobrir os 10 jogos de Digimon mais amados pelos fãs, segundo Metacritic, dos clássicos do PS1 até os atuais do PS5. Em 10º lugar, temos Digimon World Dawn and Dusk, lançado em 2007 para Nintendo DS, com nota de 7,5. Digimon World Dawn and Dusk forma um conjunto de versões complementares que exploram duas facetas do Digimundo, a versão da luz e a versão das trevas. Cada edição apresentava Digimons exclusivos, linhas evolutivas distintas e eventos específicos, incentivando a troca entre os jogadores, muito similar a Pokémon. Com foco em progressão e exploração, os títulos seguem a estrutura de RPG por turnos, permitindo treinar as equipes, complementar as missões e desbloquear novas áreas. Embora os gráficos e a apresentação fossem simples para a época, o sistema de evolução oferecia profundidade, com múltiplas rotas e variações para construir o seu time de Digimons. Mesmo sem ambições cinematográficas, Dawn and Dusk captura o espírito essencial da franquia Digimon, acompanhando o crescimento da relação entre o Digimon e seu treinador, e por isso, até hoje é lembrado com carinho pelos fãs da era de ouro do Nintendo DS. Em 9º lugar, Digimon History Cyber Sleuth Hacker's Memory, lançado em 2017 para PS4, Switch, PC e com nota de 7,5. Hacker's Memory funciona como uma narrativa paralela ao primeiro Cyber Sleuth, explorando eventos que acontecem nas sombras da história principal. Em vez de acompanhar um herói clássico, o jogo apresenta um protagonista comum que quer se tornar um hacker, após ter sua identidade digital roubada, dando à trama um tom mais íntimo e psicológico. O foco da narrativa recai sobre os conflitos entre grupos hackers, organizações corporativas e o impacto do uso indevido de dados. Nesse universo, as informações digitais têm peso equivalente à própria vida, tratando temas como privacidade, manipulação e identidade digital. Sua estética visual, frequentemente comparada à série Persona, se destaca pelo design estilizado e atmosferas urbanas modernas. A trilha sonora também foi destaque nesse jogo, feita por Masafune Takada, conhecido pela série Danganronpa em No More Heroes. Reforça o clima tenso e melancólico da narrativa. Embora tenha recebido menos atenção que a série principal, Cyber Sleuth, foi bem avaliado pela crítica e pelos jogadores, especialmente por sua narrativa mais profunda e abordagem séria. Hoje é considerado peça essencial para compreender o arco moderno da franquia Digimon. Em 8º lugar, lançado nos anos 2000 para PlayStation 1, Digimon World 2, com nota de 7,7, marcou uma ruptura completa em relação ao primeiro jogo. Em vez da criação e conveniência direta com um único parceiro, o título adotou uma estrutura de RPG e exploração de dungeons, com progressão baseada em equipes e fusões. O jogador assume o papel de um jovem domador que integra um dos 3 grupos de patrulha do Digimundo. A partir daí, a aventura se desenrola em missões que levam a túneis e calabouços gerados em blocos, lembrando experiências próximas ao estilo roguelike, com exploração, batalhas por turnos e coleta de recursos. O sistema de evolução introduziu a DNA Digievolutions, permitindo combinar Digimons para gerar criaturas mais fortes. A progressão lenta e o foco estratégico tornaram o jogo mais complexo que seu antecessor, que era somente um simulador, dividindo assim opiniões na época. Embora tenha sido recebido de forma mista, a sua densidade e ritmo de Digimon World 2 ganhou um status de cult atualmente. Muitos fãs reconhecem que o título introduziu sistemas que só se tornariam populares muitos anos depois, demonstrando a ambição e experimentações incomuns para a época. No nosso 7º lugar, temos um jogo lançado em 2004 para PlayStation 2, GameCube e Xbox. Com nota de 8, Digimon Rumble Arena 2 apresentou uma abordagem totalmente diferente do tradicional foco em RPGs. O título apostou em batalhas em arena 3D, aproximando-se assim dos jogos de luta de plataforma da época, com combates rápidos, dinâmicos e acessíveis. O jogo permitia escolher Digimons clássicos de diversas temporadas do anime, cada um com ataques característicos
e possibilitando também a digievolução em tempo real durante a batalha, alterando assim a força do seu personagem, velocidade e golpes especiais. As arenas traziam armadilhas e elementos interativos, tornando as batalhas imprevisíveis e favorecendo partidas casuais e até competitivas. Por conta da sua jogabilidade direta e multiplayer local para até 4 jogadores, o jogo rapidamente se tornou um dos títulos mais populares para jogar entre os amigos. Sua combinação de caos e estratégia leve, somando-se à nostalgia, manteve o interesse da comunidade ao longo dos anos. Em sexto lugar, temos o antecessor. Lançado em 2001 para PlayStation 1, Digimon Rumble Arena, com nota de 8,1, marcou a primeira incursão da franquia no gênero de luta. O jogo apresentava batalhas rápidas em arenas 2D, com foco em ação direta e mecânica simples. Seu principal diferencial era a possibilidade de digievoluir durante o combate, transformando o Digimon em formas mais poderosas e alterando movimentos e atributos, coisas que não era costume de se ver em jogos de luta. A seleção de personagens reunia criaturas icônicas da primeira temporada do anime até a terceira temporada, ampliando assim o seu apelo entre os fãs. Apesar dos gráficos simples, o jogo se destacou pelo ritmo acelerado, os múltiplos modos e forte presença no multiplayer local. Isso fez com que se tornasse extremamente popular em locadoras e torneios informais, criando um fenômeno social entre os jogadores da época. Com o tempo, Rumble Arena ganhou o status de cult, sendo lembrado como um dos títulos mais marcantes do PlayStation 1 para os fãs de Digimon. Em quinto lugar, Digimon Survive, lançado em 2022 para PlayStation 4 e Nintendo Switch, com nota de 8,2 para a comunidade. Após vários adiamentos, Digimon Survive surpreendeu por seguir uma direção muito diferente dos seus antecessores. Em vez de priorizar as batalhas e a exploração, o jogo combinou o visual novel com uma estratégia tática de turnos, oferecendo uma experiência narrativa mais introspectiva. A história acompanha um grupo de estudantes transportados para o Digimundo, onde precisam sobreviver ao lado de seus Digimons. As escolhas dos jogadores afetam profundamente o enredo, podendo determinar a vida ou a morte de personagens, influenciando assim as evoluções e até alterar o final da campanha, que tem diversos finais. Essa abordagem trouxe temas mais maduros como trauma, confiança, sacrifício, e direção artística se destacou pelo visual ilustrado à mão, com cenas expressivas e atmosfera sombria. A dublagem, somada à trilha sonora, reforçou o peso dramático da narrativa, transformando assim cada decisão em algo totalmente significativo e sem ponto de volta. Embora tenha recebido críticas iniciais por sua estrutura lenta e foco muito na narrativa, Digimon Survive conquistou reconhecimento com o tempo, sendo celebrado pela profundidade temática e a estética singular. Hoje é lembrado como um dos títulos mais marcantes e emocionantes da franquia. Em quarto lugar, Digimon History Cyber Sleuth, lançado em 2015 para PlayStation 4, PS Vita e Nintendo Switch, com nota de 8.2 pela comunidade. Cyber Sleuth representou o renascimento da franquia nos consoles, ao adotar uma direção moderna, com forte inspiração em animes, e temática voltada à tecnologia. Inicialmente, lançado no PS Vita em 2015 e depois no PS4, o título chamou a atenção por unir exploração urbana, investigação e batalhas por turno em um enredo envolvente. A história acompanha um jovem que ganha habilidades digitais após um incidente no cyberespaço, passando a atuar como um detetive em uma Tóquio onde o mundo real e o digital começam a se sobrepor. O jogador investiga casos envolvendo hackers, Digimon infectados e fenômenos ligados a entidades digitais, enquanto explora áreas físicas e virtuais. Com seu sistema de evolução amplo, captura acessível e ênfase na personalização das equipes, o jogo ofereceu profundidade estratégica, sem perder o apelo para os novos jogadores. A entidade visual, estilizada, acompanhada por uma trilha vibrante e personagens bem construídos, ajudou a consolidar sua atmosfera cibernética. Recebido com entusiasmo por público e críticos, Cyber Sleuth foi o responsável por reacender o interesse na franquia após anos de hiato, provando que o Digimundo ainda tinha muito a oferecer. Em terceiro lugar, lançado nos anos 2000 para PlayStation 1, Digimon Digital Card Battle, com nota de 8.3 pela comunidade.
apresentou uma abordagem inédita ao universo da franquia, ao transformar as tradicionais batalhas em turno de RPG em duelos de cartas, antes mesmo da popularização dos card games digitais. O título trouxe um sistema estratégico simples, porém profundo, que conquistou rapidamente os fãs da franquia. Cada carta representava um Digimon com atributos específicos e possíveis rotas de digievolução durante o duelo, adicionando camadas táticas ao gerenciamento de recursos. A construção dos baralhos combinava planejamento e adaptação, equilibrando fatores como força, habilidades especiais e compatibilidades elementais, o que criava partidas variáveis e imprevisíveis. O ritmo do jogo era mais calmo em comparação aos RPGs e os jogos de ação da série, priorizando decisões estratégicas e leituras de tabuleiro. Mesmo sem grandes ambições gráficas, o estilo acessível e a fidelidade ao universo de Digimon tornaram o título marcante e, com o tempo, passou a ser visto como um precursor da franquia de Digimon, influenciando a comunidade e o futuro jogo de cartas. Em segundo lugar, lançado em 2002 para PlayStation 1, Digimon World 3, com nota de 8.3 pela comunidade. Este jogo buscou oferecer a experiência de RPG mais completa da franquia até então. Diferente dos títulos anteriores, o jogo ampliou o foco em exploração, melhorou a história e o sistema de batalhas por turnos, aproximando-se dos tradicionais JRPGs da Square Enix. A trama acompanha um grupo de jovens que acessam um MMORPG ambientado no Digimundo, e quando os eventos misteriosos começam a ocorrer, a linha entre o jogo e a realidade se desfaz, e os protagonistas precisam fazer algo para resolver este problema. O mundo é composto por áreas extensas, cidades conectadas e segredos espalhados ao longo do mapa, incentivando a exploração contínua. Além disso, o elenco de Digimons é muito vasto, com evoluções variadas e possibilitando a personalização da equipe. Embora o ritmo mais lento e a necessidade de griding tenham dividido as opiniões na época, o jogo conquistou muitos fãs ao longo dos anos, principalmente por conta da sua trilha sonora e o seu senso de jornada longa e prolongada. Com o tempo, Digimon World 3 para muitos jogadores foi considerado o melhor jogo da série Digimon para o PlayStation 1. Antes do nosso primeiro lugar, temos a nossa posição de honra. Lançado em 1999 para PlayStation 1 e infelizmente não temos nota, Digimon World. Este foi o primeiro jogo da franquia, inspirado nas mecânicas de Digimon V-Patch. O título colocava o jogador na cidade de File City para treinar e evoluir o seu parceiro Digimon, enquanto ajudava a reconstruir o local, trazendo assim de volta as criaturas e fazendo a cidade ganhar vida. Seu maior diferencial era o sistema de criação e ciclo de vida, onde o Digimon podia evoluir, regredir e até morrer, renascendo em novas formas, o que influenciava diretamente a progressão e estratégia do jogador. Isso tornava o vínculo emocional muito mais forte, já que cada treinamento, batalha e cuidado impactava o destino de sua criatura. Esses elementos tornaram Digimon World um marco na série, influenciando diversas mecânicas e reaproveitando isso em jogos futuros, garantindo assim a longevidade da série que conhecemos até hoje. Por fim, o nosso primeiro lugar é de um jogo mais recente, lançado em 2025 para PlayStation 5 e PC, Digimon History Time Stranger, com nota de 9.3 pela comunidade. Marcou o retorno da série principal após anos de espera. O jogo combina elementos clássicos dos RPGs com mecânicas modernas de ação, apresentando um sistema de combate mais dinâmico e fluido. A história, envolvendo viagens temporais, reunindo Digimons clássicos e Digimons lendários de eras diferentes e mundos diferentes, faz uma proposta de expandir o universo da franquia, conectando eventos de múltiplos títulos anteriores e oferecendo um vasto conteúdo de longas horas de duração. Time Stranger recebeu muitos elogios pela forma como resgatou a nostalgia dos primeiros jogos, enquanto introduzia sistemas modernos e revitalizava o Digimundo para uma nova leva de jogadores, sendo considerado por muitos o título mais completo da série até agora, e um possível marco dos 25 anos de Digimon dos videogames. E você, conhecia todos esses títulos de Digimon? Dos primeiros de Play 1 até esse último de PS5? Conta aí, qual foi aquele que te marcou mais ao longo de todos esses anos da franquia Digimon? E não se esqueça, se você ama Digimon, deixa o like e se inscreva no canal. E ativa o sininho para a gente continuar essa jornada através do Digimundo. Até a próxima. Grande abraço.